A transição, ela é interna primeiro. Não adianta a gente querer mudar algo externo se não mudar interno. Então, a primeira transição é comigo. A partir do momento que eu ganho essa clareza do que me move, aí sim eu posso escolher, independente do espaço onde eu esteja. Estamos começando a segunda parte do nosso episódio com a Kelly Galese, estrategista de transição. E agora, Kelly, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as ferramentas que você usa no teu método, como que você ajuda de fato pessoas durante o processo de fazer essa transição, para acelerar esse processo, né? Ou para ajudar nesse processo. Como que você vê tudo isso e como que você atua? Babi, acho que o que vem de novo na metodologia foi até fruto de toda essa experiência, esse processo que eu passei, né? Então, eu, no mercado naquele momento, tinha um buraco ali para me ajudar a estruturar essa transição. Porque, por um lado, eu via muitos profissionais que me ajudaram no meu autoconhecimento, mas, infelizmente, esse autoconhecimento eu não conseguia colocar ele na prática. E, de um outro lado, profissionais que já são muito mais focados em achar, né, uma outra oportunidade, uma outra carreira ali, só que me colocavam naquela caixa de novo. E eu já sabia que eu não queria só ficar olhando para o mundo corporativo, para o que eu tinha estudado, eu queria uma visão mais ampla do que era a Kelly naquele momento, para eu poder captar mais oportunidades. Então, foi aí que eu desenhei a metodologia hoje que eu uso e que basicamente parte ali de tudo que eu já contei para quem assistiu aqui o primeiro episódio, né? De se reconectar com você mesmo num primeiro momento. De fazer esse caminho de volta para você, para entender ali dentro quais são os seus desejos, quais são suas reais necessidades, quais são os seus sonhos, quais são as aspirações que você tem na vida, mas principalmente, que é o que eu chamo, né, da metodologia, que é o que te move. Por que que a Babi vive o que ela vive? Por que que a Babi faz as escolhas que ela faz? Por que que ela toma essas decisões na vida dela e tomou no passado? Então, a ferramenta mais importante nesse processo, a metodologia, ela é chamada CORE, porque ela conecta, orienta, reconhece e empodera. Mas no começo, nessa parte da conexão, que eu acho que é o mais valioso que a gente tem para entrar no processo de inovação, de transformação, de reinvenção, que é você descobrir as suas próprias respostas para essas angústias, para essas dúvidas, para essas inquietações que você tem. E a gente faz isso de uma forma muito genuína, muito sua, que não tem. A gente tenta eliminar ao máximo o barulho lá fora, as crenças, os pensamentos que geralmente aparecem, um falando aqui, as influências dali. Então a gente volta para a sua história de vida. Então a história de vida é, vamos dizer assim, a matéria-prima que a gente vai usar no momento inicial desse processo de reconexão com você. Quando você fala a sua história, me vem essa palavra, e eu acho que você já usou ela, e eu já ouvi ela em outros contextos. É o seu biográfico. Isso. O que que é o biográfico? Assim, eu queria que você explorasse um pouquinho de como essa ferramenta pode ajudar, te ajudou, ajuda as outras pessoas, e o que ela é de fato, qual que é a origem, quem que inventou, como que é isso? O biográfico nada mais é do que um exercício de a gente voltar para a sua história de vida e reescrever a sua história de vida. Então a gente vai se conhecer você a partir da sua história de vida. Então a gente vai analisar desde o momento que você nasceu até o momento que você está hoje. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso olhando por uma lupa nova. A gente traz uma lente nova, que aí o biográfico ele surgiu dentro da filosofia da antroposofia, que o fundador foi Rudolf Steiner. E aí ele diz, a filosofia diz que de 7 em 7 anos a gente tem ciclos de desenvolvimento dentro dessa vida. Então é como se fosse que a cada 7 anos a gente tem uma porta que se fecha e uma porta nova que se abre, como se fosse para uma escadinha nova, um degrau novo ali. Então a gente cumpre o que a gente tinha que fazer nesses 7 anos e aí a gente tem uma oportunidade de crescer. Inclusive aqui já vem uma das palavrinhas que eu gosto de trocar nesse processo, que eles chamam de crise, mas não é crise, é uma oportunidade que você tem. Porque crise pode ser negativa ou positiva, dependendo da forma como você aborda isso. Então, ao longo desses ciclos de 7 anos, o que a gente vai ler quando a gente volta na sua história? A gente vai ver como é que você endereçou esses ciclos de 7 anos, porque em cada ciclo a gente tem tônicas desse ciclo. São como se fossem
como ser humano, somos todos iguais. Então, a gente tem processos que a gente precisa passar de desenvolvimento. Então, a gente vai entender como é que você foi enfrentando esses processos. Quais foram os desafios que surgiram? Como você saiu deles? Como você resolveu? Como você começou a se relacionar com as pessoas? Como você entendeu quem você era no contexto do mundo? Como você foi criando, suas habilidades foram surgindo? Por quê? Quais foram as influências que você teve, as referências? Tudo isso vai sair nesse reescrever a sua história. E aí, quando a gente analisa todos esses ciclos, a beleza de encontrar nesses ciclos pontos importantes dessa sua história que se conectam. Quando eles se conectam, eles revelam esse movimento, o que te move. Eles revelam, é como se fosse o movimento da sua história. Ao longo da sua história, existe um movimento que se eu fizer a leitura e análise de todas as decisões que você tomou, as escolhas que você fez, as pessoas que você conheceu, os projetos que você se envolveu, os trabalhos que você teve, tem um ponto de conexão entre eles ali. Esse é o ponto do que te move. A gente faz essa releitura para a gente chegar nessa essência, nesse âmago da Babi, e ali, esse vai ser o nosso ponto de partida de transformação. Porque daí eu tenho certeza que você está indo para um caminho que te realiza, porque é seu, não é te falaram, te influenciaram, você ouviu que é importante para a sociedade, para a família. Não, é seu. Porque você foi mostrando isso ao longo da sua vida. À medida que a gente faz isso, a gente usa a escrita reflexiva, que é outra ferramenta, porque para reescrever essa história, você tem que ir lá, sentar e reviver todos esses momentos. Então, aí a escrita reflexiva, ela também acaba sendo um processo que ajuda na tomada de consciência. Então, ao passo que eu vou reescrevendo minha história, voltando lá nos pontos para quem viu a nossa conversa desde o começo, eu estou ajudando as pessoas, conduzindo as pessoas a tomarem consciência de tudo que ela foi fazendo e tudo que foi acontecendo na vida delas. Agora eu fiquei aqui com uma pergunta que eu vou ter que fazer, Kelly. Te vira. O que te move? Bom, o meu foi um movimento que eu descobri, porque tem, ao longo dos ciclos, tem vários ciclos, né, que a gente pode imaginar. Quando eu fiz esse trabalho, eu estava com, acho que meus 37, por aí, 38 anos. Um dos ciclos mais importantes que a gente passa é o ciclo dos 28 aos 35. Ele é o mais marcante na nossa biografia, porque, segundo a antroposofia, a gente analisa, são 9 ciclos de 7 anos, então a gente analisa até os 63. Mas Kelly, significa que eu não, você não morre. É que ali a gente já deveria estar numa curva de desenvolvimento muito maior, de consciência. Então, se a gente pegar esse 63 e dividir no meio, é como se eu tivesse até os meus 35, 31,5, desculpa, caminhando para baixo, tô me conhecendo, tô me estruturando como pessoa, indo para o meu eu, para daí eu trazer esse meu eu para o mundo, a partir dos 31,5. E aí eu começo a subir de novo. Esse ciclo ele é bem característico, ele compreende esse momento. Ali, para mim, ficou claro, de todos os trabalhos que eu tinha feito, de tudo que eu tinha passado, dos desafios que eu tive ali, os movimentos que aconteceram na minha vida, e tem esse impulso, né, de me mover, que é de criar esse novo, de trazer esse novo à tona, de trazer essa reinvenção. Naquele momento, eu trabalhava com inovação dentro de empresas, produtos, modelos de negócio. E aí é por isso que eu falo, o mote, o que te move, ele vai ser sempre o mesmo. A forma como você leva isso para o mundo muda a cada ciclo, pode mudar a cada ciclo. Por quê? Porque daí ele vai acompanhando a sua evolução. Você evoluindo como ser humano, aquele mote, você vai enxergando ele de formas, de lentes diferentes, mas a essência dele não muda. Então, antes eu via isso e aplicava isso para outro mercado, segmento, outra função. A partir do momento que eu entendi que tinha muito mais de ser humano ali, porque desde o momento que eu tinha vindo aqui para o Vale do Silício pela primeira vez, isso tudo eu fui captar na minha história. O que me apaixonava não era as soluções que eu estava aqui em busca. Era entender o que fazia aquela pessoa tomar a decisão que ela tomou, mudar a vida do jeito que ela mudou, começar aquilo, enfim, às vezes com nada, do zero, assim, que te move? Era entender justamente o que movia as pessoas, para elas se reinventarem a partir disso e inovarem a partir disso. Então, eu lembro que eu estava muito mais interessada em sair para tomar café com elas, não para falar da solução e apresentar, e era o que eu vinha aqui fazer, mas
Não, eu queria saber da pessoa, eu queria entender a história dela. Por que que te fez chegar até aqui onde você estava? Quando comecei a fazer essa leitura e conectar esses pontos, aí que eu falei, puta, então aqui é para o desenvolvimento humano. E aí sim, eu só mudei a forma com que eu estava fazendo aquilo. Mas isso é o que me move. Legal. Não, e agora você explicando, assim, eu comecei a pensar no que me move também. Óbvio que eu preciso fazer um biográfico, eu preciso fazer o seu programa de transição, mas esse que é o problema que tá sendo entre ciclos. Cara, eu conheço tanta gente legal e todo mundo tem tanta coisa boa que oferece, que eu falei, eu quero fazer tudo. Mas eu acho que agora eu tô numa fase de transição, então eu tenho que focar nisso. E é maravilhoso, assim, quando você encontra isso, não sei, acho que é uma paz de espírito, assim, sabe? E não tem nada, que às vezes acho que o mercado também, ele foi para um lado de mistificar tanto essas coisas, propósito, missão. Gente, não é nada do outro mundo. Nada. Tanto é que a gente volta, ó, para a sua história. Dados e fatos. Na verdade, é só enxergar, às vezes, o que a gente não está enxergando. Te ajudar a olhar ali para E pensando nisso, até para quem não está em uma transição efetiva, só de você entender isso, já faz você, dentro do seu próprio trabalho, da sua própria situação atual, você falar assim: ah, tá, é por isso que eu tô aqui fazendo isso aqui, né? Porque às vezes as pessoas acham que tudo tá fora da gente. Mas a partir do momento que você entende, acho que o que te move, mesmo da onde você tá, que nem você entendeu o que te movia dentro da onde você tava. O problema é que você tinha que entregar outras coisas e, tipo assim, você queria sua liberdade, você tava, né? Hoje você quer ajudar as pessoas a encontrarem o que move elas, e você se encontrou nisso. Mas assim, talvez quando você tivesse achado, você também ficaria tranquila. Tá bom. Tipo, dentro desse trabalho aqui, eu consigo achar o que me move aqui dentro, consigo, né, faz sentido as coisas que tem aqui, porque o que eu não quero que seja esse programa, de jeito nenhum, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que saíram do corporativo e foram empreender, é que é uma guerra contra o corporativo. Pelo contrário, entendeu? Eu acho que o corporativo, ele dá o espaço para você, e se ele não dá, você pode criar esse espaço. Né? As empresas agora, ainda mais com inteligência artificial e todo esse papo de tipo que muita coisa vai ser substituível pela inteligência artificial, o nosso diferencial vai ser exatamente o que nos move, como que a gente vai se mover dentro das empresas com todo esse agora conhecimento que a gente tem a nosso favor, entendeu? Porque se for para olhar para o lado positivo ou negativo, eu vou olhar para o lado positivo por enquanto. esse é um bom ponto, Babi, que você colocou do corporativo, porque as pessoas podem olhar, né, e num primeiro momento dizer, mas isso aí é para quem quer empreender. Não, não é. E assim, não são todos os meus clientes que empreendem, não. Lógico, tem uma porcentagem que depois de passar por um processo desse, quando entende, quando tá claro, fala, meu, dá mais segurança para você dar aquele passo que talvez estava adormecido lá dentro, sabe? Aquele desejo. Mas não. Gente, a transição, inclusive eu falo, transição de vida e trabalho. A transição, ela é interna primeiro. Não adianta a gente querer mudar o externo se não mudar o interno. Então, a primeira transição é comigo. A partir do momento que eu ganho essa clareza do que me move, aí sim eu posso escolher, independente do espaço onde eu esteja. Pode ser o empreender, pode ser vou largar tudo e vou ter um ano sabático, pode ser agora eu entendi por que eu estou fazendo isso, mas você consegue se posicionar muito melhor. Eu tive clientes que dentro da empresa começaram a se posicionar e ganhar muito mais espaço no que realizava eles, no que eles queriam e levar a carreira para onde você quer. Eu acho que você é menos guiado na sua carreira por oportunidades que chegam, pelo que o mercado fala, e é mais você driving esse movimento. E tenho pessoas que daí, óbvio, com essa clareza, então tá bom, não é o corporativo ainda, mas não é essa empresa, não são esses valores, não é essa cadeira. E aí fizeram movimentações, mas ainda dentro do corporativo. Eu achei que ficou bem claro isso, e por isso que eu quero falar, né? Porque eu vejo a minha transição própria, eu falo que é de vida, assim. Porque não é, tipo, rola um empreendedorismo, sempre rolou, sempre teve, agora olhando para trás, sempre teve momentos onde eu quis fazer isso, então seja uma coisa que está presente na minha história. Então talvez faça sentido eu ir por esse caminho, testar, experimentar, de fato, né? Com sangue nos olhos, porque às vezes eu vi que eu experimentei no passado, tipo, sabe, um pezinho ali, um pezinho aqui. Deixa eu ver se a É, água tá.
E né? acho que tem muita gente que deve passar por isso. Mas eu acredito que quando eu achar isso que me move, eu já tenho, acho que, uma ideia do que pode ser, eu vou conseguir me colocar até melhor se por um acaso o mundo corporativo fizer sentido para mim, continuar a fazer sentido ou voltar a fazer sentido, porque é aquilo, eu acho que a gente não pode se fechar a nada. A gente só tem que se abrir para as coisas, né? Não se fechar. E o mundo corporativo, às vezes, vai ser seu cliente, então você precisa entender muito bem ele, né? Então, você está lidando com um indivíduo hoje, mas quem sabe às vezes uma empresa não te contrata para lidar com vários indivíduos de uma vez. Você nunca sabe. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? Não é uma guerra entre o corporativo e o empreendedorismo. Essas duas coisas têm que se conversar, se conversam. A gente só não tem que estar a serviço dessas coisas como indivíduo. Na minha visão, eu acho que a gente tem que estar a serviço aquilo do que nos move, né? Que é bom para a gente. Aquilo que faz sentido para a gente e usar esses mundos, esses diversos mundos, de uma forma que beneficie a gente e as pessoas que estão neles, né? Essa foi Time, os uma, nossos clientes, eu acho que esse que é o grande objetivo. e essa foi uma preocupação muito grande para mim quando eu comecei a estruturar o programa. É o que eu gosto de sempre lembrar as pessoas. Eu estruturei ele de uma forma para o programa se adaptar à mudança e transformação que você descobrir ali. E não você ter que seguir o formato do que ali vai estar dito para você. Ah, você vai ter que aprender isso. Não, a gente vai descobrir. E é por isso que eu falo, não posso te trazer certeza nenhuma no momento que você entra no programa. Uma eu tenho certeza, você vai encontrar o que te move, a clareza, e a gente vai sair com um plano para você conquistar isso. Mas que tipo de mudança vai acontecer, essa é a beleza do processo. E aí tá mais uma coisa que vamos combinar que é mainstream, né? Todo mundo quer uma solução pronta para um problema que nem sabe que tem. E aí, Você nem sabe qual que é o problema que você tem. Aí você quer uma solução pronta. E aí depois você compra o curso, compra a mentoria, não sei o quê, e fica lá para você lá um ano daquele negócio parado, né? Então, primeiro vamos achar o que que é, né? E depois a gente passa para a fase de tipo assim, tá bom, quais são as possíveis opções e soluções dentro disso aqui que eu quero e que faz sentido para mim. Kelly, eu quero te agradecer muito, porque foi muito elucidativa a conversa. Honestamente, é muito difícil ver profissionais como você hoje em dia, porque é isso, todo mundo está tentando vender uma solução pronta para um monte de problema que às vezes nem tem solução, porque as pessoas nem sabem de fato qual é o problema. Obviamente, nada que a gente decide fazer nessa vida vai vir com uma receita pronta, e é bom que tenha pessoas como você que estão dispostas a vender algo que é para ser construído a quatro mãos. Que não é uma coisa que você vai dar uma receita de bolo e a pessoa vai fazer um bolo, vai acertar e vai estar tudo certo. Eu tô animada para quem estiver ouvindo, para quem puder te conhecer, para quem puder te ler, porque eu acho que você é uma pessoa que realmente faz diferença e o que te move mesmo, assim, dá para perceber no teu conteúdo, no carinho que você coloca nas coisas que você faz. Tem muita qualidade. Enfim, você já é sucesso, né, amiga? imagina. Não, esse trabalho ele é o que eu comentei. Quando você ganha a clareza, tudo fica mais leve, sabe? Tudo fica mais fácil. Parece que ganha um outro tom ali, sabe? Cada atividade, cada passo, cada projeto, cada parceria que eu inicio, eu volto ali e falo, tá ali conectado, tá? Então você tem uma diretriz para seguir que te dá muita paz, assim, sabe? Nesse sentido. E para mim, aí é Kelly, né? Eu sempre fui inspirada pela mudança, sempre fui uma criança inquieta, uma menina super curiosa, sabe? Então, e acho que isso só acelerou quando eu percebi a minha paixão também por entender mais as pessoas, entender esse lado mais empático, sabe? Que eu tenho, que é de sentar, ouvir, observar por horas ali, sabe? As pessoas contando as histórias e eu mergulho na história delas junto com elas. Então, é muito maravilhoso, assim, para mim é muito enriquecedor. Cada jornada, cada história que entra de um cliente, para mim, é processo para mim, porque eu tô entrando na história dessa pessoa e eu tô aprendendo junto com ela. E é por isso que a gente, em uma das dinâmicas também, a gente faz muito de grupo por isso, porque você é capaz de aprender muito com o outro. Tem uma questão que é individual, é a minha história, é o meu movimento, o que me move. Mas tem uma questão que somos todos seres humanos,
E Uhum. passamos pelos mesmos desafios, pelas mesmas crenças, pelos mesmos objetivos, pelos mesmos questionamentos. Então, também entender, estar na história do outro, compreender a história do outro, você se questiona e elabora a sua própria história nesse sentido. Então, eu estou trabalhando na história das pessoas e ao mesmo tempo reeditando a minha história a todo momento. Muito legal. Então é isso. Eu e a Kelly, Obrigada pelo espaço. Eu adoro. vamos. Imagina, você é muito bem-vinda quando quiser voltar. Talvez a gente tenha algumas outras coisas, nós duas juntas, né? Nós estamos programando agora. Vamos ver se a gente coloca na nossa agenda. Vamos ver se a gente se dá uma pitada de finanças aí nesse curso da Kelly, colocar um pouco na roda esse assunto que é polêmico, é treta, dinheiro é bom demais, mas também faz a gente se perder um pouco, né? Na hora de tomar essas decisões, porque às vezes o dinheiro ele ganhou um peso muito grande, que eu acho que a gente tem que equalizar um pouquinho, né? Equilibrar um pouco o peso que a gente colocou nas finanças e no dinheiro quando a gente está fazendo transição de vida, de carreira, de relacionamento, de qualquer que seja. Não, e eu vejo, reconheço super assim o espaço que você tem de atuação nisso, porque vendo, né, acompanhando as pessoas em processo de transição, quanto isso pode ser uma trava para as pessoas não realizarem nada do que elas querem nessa vida. Né? Então, stay tuned, porque pode ser que tenha coisa nova por aí e não vai demorar muito. Então, muito obrigada, Kelly, e Obrigada a a gente se você. vê. Sim, sim. Beijo, amei o convite, amei o papo. Beijo.